Tá assistindo aqui do Instagram também do futuro, aula gravada, pode passar um pouquinho pra frente. Então, gente, hoje eu vou transmitir uma aula, uma masterclass gratuita. Deixa eu mandar o link lá pro pessoal do meu grupo de mulheres maravilhosas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho como que a gente pode ter uma renda extra como terapeuta floral. Vou copiar, vou mandar lá para as minhas alunas. Me conte como é que vocês estão. Colar. Foi. Então, gente, vamos lá. Eu queria começar falando hoje uma coisa muito interessante que é assim, ó, que eu li, que é o seguinte. Boa noite, boa noite. Gente, só coloca no chat se vocês estão me ouvindo bem. Tá ok? Só dá um joinha ali no chat. A gente queria começar falando o seguinte. Hoje eu li, eu escutei uma coisa muito legal, que foi o seguinte. Nós estamos entrando numa nova era, para quem não sabe ainda, né? Uma nova era de informação, que é a era de Aquário. O que significa isso? Só para trazer um parênteses aqui rapidinho para vocês. Gente, a gente está entrando numa era em que a informação, ela tá aí para todo mundo. Então, inclusive, eu estava lendo hoje um post de alguma página, enfim, que dizia o seguinte, né? Todo mundo sabe que muitos dos trabalhos atuais, eles vão evaporar, não vai ter mais. Então, com esse advento da inteligência artificial, a gente sabe que a informação ela vai estar muito fácil. Só que tem dois lados da moeda, né? Por mais que tenha informações ali, as pessoas ainda vão querer esse olhar humano, esse contato com outra pessoa, né? Olhar humano. Só que assim, muitos dos trabalhos não vão ter mais porque realmente não vai precisar. E imagina, gente, uma faculdade, né? Que levava 5 anos, 4 anos, que nem a minha foram 6 anos. Eu fiz farmácia, mais 1 ano e meio de pós ali, né? Em farmácia industrial. Imagina, os filhos do meu filho, com 9 anos, não vão mais pegar isso. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão querer informação mais rápida, certo? E ninguém mais vai ficar dando bola para isso. Eu preciso de um certificado, como é que é isso, certificado? Ninguém mais quer saber se tem um certificado na parede. A pessoa vai querer resolver o seu problema o mais rápido possível. E esse mais rápido possível não é sobre encurtar caminhos no sentido de perder qualidade, entende? Mas no sentido assim, por exemplo, a questão mental, né? Essa questão de todas essas doenças mentais que vão vir, estresse e tal. A gente vai precisar de cada vez mais pessoas, terapeutas de si e terapeutas para ajudar as outras pessoas. Então é o que eu venho dizendo aqui há anos, sabe? Quando eu comecei como terapeuta mesmo, né, há 10 anos atrás, depois que eu me tornei mentora de mulheres, para ensinar essa nova profissão, terapeuta floral, eu já dizia lá atrás, tu tem que se tornar terapeuta de si. Entende? Então, como é bom tu ter as ferramentas, como é bom tu ter o conhecimento, tu não vai precisar levar 4, 5 anos para ter um conhecimento, entende? Porque a informação tá aí. Então, pegando aquele gancho inicial que comecei falando, que a gente está nessa era de informação, então assim, a ignorância, vai ser uma escolha, concorda? A pessoa só não vai querer saber se ela se enfiar no meio do mato e dizer, eu não quero saber de nada, porque, gente, hoje é muito fácil o acesso às informações. Eu estava escutando, eu gosto muito de estudar Joe Dispenza, né, neurocientista,
bem recente que tem, inclusive eu sempre falo aqui em todas as lives, em todas as minhas aulas, os livros dele, um deles é Como se Tornar Sobrenatural, que ali a gente entende como que funciona o nosso cérebro inconsciente, o consciente, como que a gente cria as doenças, como que tu tem essa farmácia interna que tu pode utilizar ela. Isso vai vir cada vez mais à tona. A indústria do wellness, a indústria da saúde já está mudando, já está, é aqui e agora. Então, por exemplo, todos os jovens, né, que já estão focados em mais saúde, tá, assim, a própria indústria de álcool, de cerveja está em queda cada vez mais, porque eles estão focando agora em saúde, wellness, agora produtos fitness. Então a saúde e a saúde mental principalmente vai estar muito em voga. Então o que eu sempre falo aqui é busque informação. A minha formação, por exemplo, eu ensino uma nova profissão para trabalhar de casa, que também é uma das coisas em que as pessoas vão se focar mais, vão buscar mais essa liberdade de tempo e geográfica. Com o advento da internet e das redes, as pessoas têm, né, como mentora, por exemplo, eu posso trabalhar hoje em qualquer lugar do mundo. Como terapeuta, radiestesista, tu pode atender de qualquer lugar, então tu não precisa mais de um lugar fixo. É isso que eu ensino. Então, voltando ao que eu estava falando lá no início, só vai escolher a ignorância, a pessoa vai escolher ser ignorante porque ela acha que não precisa saber nada, porque, sabe, vai ser uma escolha porque tá tudo aqui, tá toda a informação aqui. Então, assim, antigamente a gente, né, acreditava numa coisa só, que era o canal da TV aberta, né, a Rede Globo lá. Todo mundo só tinha isso de informação, o que falavam lá era lei. Então, inclusive, eu gosto muito de um livro, eu sempre cito ele aqui também, que é Mais Esperto que o Diabo. E ali ele explica muito como nós fomos, durante essas centenas de anos, manipulados, né, pela indústria, pela informação, pela mídia, que era só a TV. Aí eu sempre conto assim, né, que eu, quando era nova, eu trabalhava em farmácia, em farmacêutica. E aí, por exemplo, se aquele programa lá, acho que era o Fantástico, né, falasse lá de alguma coisa que era bom, produto, pode ter certeza que na segunda-feira de manhã terminava o estoque daquilo. Lançavam lá um chá milagroso na segunda-feira, todo mundo... Então as pessoas ainda são muito manipuladas, mas era muito mais. Então hoje, com a internet, com os meios de comunicação, tu pode ir atrás, tu pode perguntar, sabe? Voltar naquela, sabe, criança que pergunta, tá, mas por quê? Voltar essa coisa da criança, dessa curiosidade, sabe? Tu ser curiosa, tu ir atrás, e não simplesmente aceitar o que te falam. O médico lá, por estar de jaleco branco, tu acha que é Deus, que ele estudou. Gente, a ciência, ela é uma caixinha minúscula, sabe? O que existe agora de tanto estudo de energia, frequência, vibração, de autocura, é tão amplo, tão vasto, que, sabe, não cabe numa caixinha isso. É o que eu ensino lá na minha formação, que trabalhar com campo vibracional. Tu tem o teu cliente, tu entra no campo dele à distância, vê o que ele precisa. Essa é a medicina do futuro, essa é a autocura. A gente tem uma farmácia interna, tu cria substâncias internas, sabe? Opioides. A gente mesmo cria a nossa farmácia interna através de técnicas de respiração, por exemplo. Meditação, mindfulness. Então a gente tem essas substâncias já, a gente tem essa autocapacidade de cura, nos autocurarmos. Então isso está voltando, está muito em voga isso, está muito à tona. É só tu se informar, começar a estudar, começar a acompanhar. Não tem como dizer, não sabia, isso aí é um assunto estranho para mim, entende? Então tu deixar de acreditar só numa opinião. Os médicos têm todo um estudo e tal, mas eles estão numa caixinha.
Já tem muitos médicos que já entendem mais sobre algumas coisas, mas eles prescrevem as mesmas coisas para as pessoas como se fosse um bando de bonecos, todos iguais, e não é. Eu ensino para as minhas alunas também, cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma questão, por exemplo, um medicamento, um remédio, vai fazer um efeito para mim e não vai fazer um efeito para ti da mesma forma, porque nós somos seres diferentes, entende? Únicos. Então, como assim? Então, eu sempre conto a história do Dr. Eduardo Bach no século passado, que ele era um médico bacteriologista, homeopata, e lá no campo de batalha, que ele atuava nos hospitais da guerra, ele já percebeu que os medicamentos não faziam o mesmo efeito para todas as pessoas, para os diferentes pacientes. Ele já começou, já começou essa visão do ser como um indivíduo único e que responde diferente a um fármaco no teu corpo, a um remédio no teu corpo. Então, os próprios florais, se eu utilizar uma essência para uma pessoa e outra essência floral para outra, ela vai trabalhar diferente, uma mesma essência, porque ela é como se fizesse uma varredura no corpo da pessoa, vai dizer, pô, a Irene vai tomar um Rock Rose e vai trabalhar nela tais aspectos emocionais. Na Adriana, a mesma essência Rock Rose vai trabalhar nos aspectos, em outras emoções, em outros traumas que estão ali armazenados no corpo, nas células, entende? Então, isso é ver o ser humano como único. E é isso que a gente vai precisar. Então, veja bem, olha os dois polos da inteligência artificial. Parece que ao mesmo tempo que vai ser uma coisa geralzona para todo mundo, ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo tu tem como procurar a informação real do que é alguma coisa para a pessoa. Então tem muita gente aí também, né? Vai muito do que tu tem dentro de ti, para ver sempre o novo como uma coisa, ai que medo, como negativo ou como positivo. É igual para tudo na vida, gente. O que tu tem dentro de ti é o que tu vai externalizar. Vou dar um outro exemplo. Que tem essa crença, algumas pessoas ainda têm essa crença de que pessoas muito ricas, milionárias, são do mal. Ora, pega uma pessoa que, sem dinheiro, que ela era bem simples, bem pobre, ela já tem aquilo dentro dela. Se ela era uma pessoa que enganava, era uma pessoa falcatrua, ou era uma pessoa do bem, uma pessoa altruísta, uma pessoa que ajuda os outros. Não importa se tu tem dinheiro ou não, tu tem dentro de ti. O dinheiro vai expandir aquilo que tu já é. Não existe isso, tu era uma pessoa lá sem dinheiro e tu vira outra pessoa. Não, aquilo já está dentro de ti, na tua índole, no teu caráter, no teu espírito. É a mesma coisa como tu vê a IA. Tu vai ver como uma coisa que vai expandir, que a gente vai ter mais acesso até a esse estado de consciência que é a quinta dimensão. Ou tu vai ver como uma coisa ruim que vai enganar todo mundo, que os vídeos vão... É o teu olhar, o que tem no teu holograma, o que tem no teu pensamento, o que tem no teu interior, que vai refletir como que vai ser. E isso é pra tudo na vida. Gente, eu nem ia falar sobre isso, olha só, vai vir nos insights, eu vou falando. Então, a gente tá nessa era de informação e tu vai pegar pra ti o que tem de bom. Ou seja, se tu quiser permanecer na ignorância, tu vai, senão tu vai expandir. Então, voltando ali, né? Antigamente a gente tinha só a opinião daquelas pessoas de autoridade. Então, o médico dizia uma coisa, tu dizia amém. Ah, tu não vai, tu não pode se curar. Gente, eu tenho exemplos reais na minha família. 2 exemplos. Primeiro, o meu pai. O meu pai, ele desenvolveu um câncer com 50 e poucos anos. E ele simplesmente dizia que ele não tinha, que ele não sabia o que era aquilo e tal. A fé dele era tão grande que aquilo não era real para ele. E adivinha, o câncer maligno aqui no osso externo sumiu. Os médicos nem entenderam.
Mas eu via o meu pai, por exemplo, de joelho na frente de um programa que tinha lá, era uma rádio católica. Ele tinha muita fé na igreja católica, enfim, né? Jesus, todas essas coisas, mas dentro da religião católica. Mas a fé dele era muito forte. A minha mãe também era uma mulher de muita fé. Muita, muita. Isso ela nos ensinou. Ele se curou se autocurou. Como que sumiu o câncer? Como que explica isso? Outro exemplo, na minha família também. A minha irmã teve um acidente de moto há uns, 20 anos atrás, né? Nós morávamos juntas ainda, enfim. E esfacelou o tornozelo dela. Eu lembrei disso hoje, lá no supermercado. Só vou falar isso aí na live, né? Eu sempre trago o exemplo do meu pai, que pra mim foi um exemplo muito real, vivo, disso tudo que eu trago aqui, de neurociência, né? Afirmação, visualização, teu poder de autocura, tua farmácia interna, enfim. Mas da minha irmã eu lembrei. E ela sempre foi muito ativa, sempre fez muito exercício, inclusive ela é corredora, né? De grandes distâncias. Na época, o médico disse assim, olha, tu vai ficar numa cama por 1 ano. Ela escutou aquilo, ela botou pino, parafuso, esfacelou o tornozelo, né? Tem pino, parafuso até hoje. Gente, resumindo a história. Em 3 meses ela já estava na academia fazendo aquele bump lá, que é de pular, enfim. Ela levou tão a sério, ela simplesmente não escutou aquilo que o médico falou. Assim, eu acho incrível, gente, como que um profissional da saúde, sério, quem tá me escutando é da saúde, pelo amor de Deus, gente. Quem é profissional da saúde, isso é coisa de dizer para um paciente. Por mais que seja realidade, mas existe essa probabilidade de colapso, de função de onda, de tu acelerar as coisas, de daquilo não acontecer, entende? Como que tu vai dizer para uma pessoa que ela vai ficar lá tanto tempo deitada? Ele pode dizer, olha, se tu se esforçar a se recuperar, tu pode ser em menos tempo, mas como que tu vai dar um aval, assim, vai dar um, sabe? É por isso que, gente, assim, ó, a ciência é muito restrita, muito restrita. É uma caixinha desse tamanhinho, perante todo esse conhecimento que tem de energia, frequência e vibração do universo. Quanto mais a gente estuda, mais se aprofunda, mais tu vê que tu não sabe nada, que é tudo tão amplo. Se tu, que é minha aluna, ainda não começou a estudar sobre frequência, energia, vibração, neurociência, gente, parece que tá falando o nome de um bicho cabeludo aqui. Se tu for ver uns vídeos, o Joe Dispenza, por exemplo, os meus vídeos são vídeos simples, como tu cria as coisas, como tu cria a tua realidade. Esse modo automático de sobrevivência que as pessoas vivem, e elas não querem saber de fazer nada diferente, é simplesmente tu começar a mudar pequenas coisas na tua vida. Tu mudar teu comportamento, mudar teu pensamento, mudar teu sentimento, começar a trabalhar nisso, sabe? Exercício físico, meditação, enfim, tu buscar alternativas, outras alternativas que não a ciência, que não a medicina tradicional. Gente, isso é neurociência. Entende que não é um bicho cabeludo? Começar a assistir os vídeos do Joe Dispenza, é tão simples a forma que ele explica, que ele fala. Então é uma questão de tu querer se abrir. Lembra que eu falei lá no início? Curiosidade. Seja curiosa. Começa a trabalhar a curiosidade de criança na tua vida. A criança não se contenta com uma coisa, ela vai lá e pergunta, por que esse lápis é de madeira? Ah, porque resolveram fazer de madeira, porque é melhor para contar. Ela vai dizer, mas por quê? Ela não aceita só uma resposta, ela vai indo, né? Chega até a ser chato, mas a criança tem essa curiosidade, ela não aceita primeiro conceito ou aquele conceito como único. E é isso que a gente tem que voltar a ter, essa curiosidade de criança.
Tu vai lá agarrada na tua doença, ai meu Deus, eu sou TDAH, agora tá na moda. Tu olha pro lado, olha pro outro, pronto, sou TDAH. Bem vantajoso para a indústria farmacêutica que todo mundo seja TDAH, né? Não desmerecendo aqui, gente, quem tem o negócio lá avançado, enfim, mas pelo amor de Deus, né? Esses dias eu tava num lugar e a pessoa queria discutir comigo e eu fui indo, né? E ela assim, tá, mas lembra quando tu era criança, como que tu era? Tu era desatenta, tu não era... Gente, pensa, eu, ascendente lua em peixes, eu era muito do outro lado, tava sempre... Mas as crianças são assim, inventivas, criativas, e o que fazem? Ai, TDAH. Taca remédio na criançada. É óbvio que eu disse pra ela, com certeza seria diagnosticada com TDAH. Com certeza o médico ia dizer que eu era. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo então é TDAH. Nesse mundo de informação, que tu tem informação tudo que é lado, tu não foca em nada. É óbvio que é muito vantajoso para a indústria farmacêutica, que não ganha bilhões, ganha trilhões com medicamentos, com novas doenças. É óbvio que é vantajoso. Então tu tem que largar um pouco esse teu cactus aí que tu tá agarrada. Ai não, mas eu sou depressiva. A pessoa já tá afirmando o que ela é, olha só. Tu não é nada, tu estás momentaneamente nesse estado por uma série de questões. Sabe o que é a depressão, gente? Real. É o teu ego querendo ser uma coisa que tu não consegue. Tu quer ser uma outra coisa, tu não quer ser essa pessoa. Tu não quer desapegar do passado, tu não quer olhar para os teus traumas, para as tuas emoções, o que te aconteceu. Tu prefere ir lá e tomar uma pílula milagrosa, um comprimido, é como se o externo fosse te curar. As pessoas estão sempre esperando o externo, estão sempre esperando o próximo governo, estão sempre esperando a fase da lua, estão sempre esperando o Mercúrio sair do retrógrado, estão sempre esperando que o marido mude para... Gente! Pelo amor de Deus! Te informa, vai buscar informação. Hoje não tem mais desculpa. Não tem. Não tem mais desculpa. É isso aí, ali. Então, te desapega desse teu cactus que tu tá agarrada como doença de estimação, porque sim, gente, todo mundo que não quer olhar para a doença tem benefício. Toda a doença esconde benefícios. Tu só não melhora porque tu tem uma dependência emocional de alguém, sabe? Na tua família pode ser inconsciente. 90% dos casos é inconsciente. Toda situação em que nós nos colocamos ou estamos esconde benefício. A escassez esconde benefícios, as doenças escondem benefícios. Quem que vai deixar de te amar, de prestar atenção em ti, de te ajudar se tu melhorar? Bota isso num papel. Exercício. Escreve num papel. Quais os benefícios que tu tem com essa doença aí que tu tem? Toda a doença esconde benefícios. E eu sei do que eu estou falando, gente. Porque eu já estive do outro lado. Eu trabalhei para a indústria farmacêutica, sou farmacêutica, eu vi tudo que é aquele mundo, toda a ilusão. A ciência nos trouxe muita coisa boa, várias curas, mas agora a gente está adentrando essa nova era. E a ciência não explica um montão de coisas. E ainda tem médico que bate o pé e diz que isso não funciona, isso não vai dar certo, isso não... Gente, pelo amor de Deus, chegou, deu, né? 2026. Se tu ainda não entendeu que tu cria as tuas doenças, tu cria a tua realidade, tu tá trazendo trauma no teu corpo. E eu sempre falo para as minhas alunas, o corpo
A doença do corpo já é o último estágio de uma coisa que já estava sendo formada há muito tempo, emocionalmente. Num campo sutil, um campo emocional, campo astral, como tu queira falar. Então, assim, tu tem uma vida super estressante. Tu vai lá, discute com alguém, com teu marido, tá? Vamos pegar marido, mulher. Todos os dias um pouquinho. Depois de 10 anos, o que tu acha que acontece no teu corpo? Isso são substâncias químicas, gente. Não tem nada de karma, não tem nada de, obsessor. Gente, a gente produz essas substâncias químicas de estresse, tudo no nosso corpo vai sendo gravado. A gente cria um turbilhão dessas substâncias. Tu consegue mudar isso quando tu consegue mudar todo o teu pensamento, consegue mudar através de muita coisa, estados meditativos, outros tipos de medicina, tu mudar todas essas substâncias, toda essa cascata de substâncias no teu corpo, começa a mudar e irrigar tudo de novo, tu passa para outro padrão de pensamento, outro padrão vibracional, e magicamente tua vida começa a mudar, as coisas começam a mudar. Lembra, por que a minha irmã se curou rapidinho? Porque ela não pegou aquela informação para ela. Ela não comprou aquela informação do médico, da enfermeira lá, que falou que ela ia ficar 1 ano numa cama, se recuperando da perna, do tornozelo. Ela simplesmente disse, não, eu mando aqui. Eu mando no meu corpo. Eu mando na minha saúde. Eu sou. Traz para a presença. Eu vou me curar bem rápido. Pois ela se curou em 3 meses. Estava lá na academia dando pulo, pulando. Vou até mandar essa live pra ela depois. Ela viu? Falei de ti lá na live. Entendeu? Gente, vamos acordar. Tu ainda tá acreditando numa opinião de um médico que estudou lá há 5 anos só. As coisas estão aqui há milhares de anos, as informações de energia, frequência, de vibração. Por que tu produziu aquela doença? Os florais que eu ensino no trabalho, que é a aula de hoje, na verdade, eu tirei essa meia hora inicial para falar sobre isso, para as pessoas começarem a acordar. Tá mais do que na hora de tu desagarrar dessa tua doença aí de estimação e ver por que é assim. Por isso que eu criei o método da terapia floral sistêmica. Lá quando a gente está aprendendo sobre as emoções, sobre as essências, que cada essência vai trabalhar num nível vibracional diferente para cada emoção, a gente já conversa sistemicamente por que a pessoa age daquela forma, por que ela está num estado de vítima, por que ela está num estado de salvadora, por que ela cria uma psoríase, um vitiligo. Gente, todas as doenças têm esse fundo emocional, todas as doenças. Se tu for analisar, isso é explicado já em milhares de artigos de neurociência, pessoas se curando, pessoas que se curaram, entendeu? Só com mudança de padrão de pensamento, estado vibracional, tu acessando o teu chakra do coração. Nosso coração emite uma frequência tão alta, gente. Nosso coração é magnético. Nossos pensamentos são elétricos. O coração é magnético. Quando tu emite um pensamento com emoção, como se aquilo já tivesse resolvido, tu cria uma cascata de substâncias no teu corpo que vão alterar toda a química do teu corpo. Tu entende que é puramente isso, químico? Não é religioso, não foi teu santo que veio e... Entendeu? Sim, existe o nosso eu superior, seu divino, Deus, universo, campo, como tu queira chamar. Existe essa consciência superior. Então vamos lá, existe o eu inferior e o eu superior. Vou desenhar. O que é o eu superior?
E o que é o eu inferior? Então, gente, aqui no eu inferior, isso aqui não é de ser ruim ou, sabe? É sobre o modo como nós vemos aqui. Então, aqui engloba o nosso ego, como que tu se identifica, todos os teus... aqui tu vai ser mais... Não tá aparecendo. O que te move aqui é o teu consciente. Então, tudo que tu faz repetidamente, que tu faz todo dia a mesma coisa, blá, blá, blá. Tudo que tu aprendeu, tu vai repetir. O teu eu superior é o eu divino. É aquele que sempre vai te levar para o caminho de resolver as questões. Então, é só tu pensar assim, ó. Tu tem uma ideia nova, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Ai, vou fazer tal coisa, vai dar tudo certo. Aí vem uma vozinha. Não, mas tu não é capaz. Mas será pra que tu vai fazer isso? Pra que tu vai mudar? Pra que tu vai ter mais dinheiro? Pra que? Não, fica aqui, nesse lugar. Aí tu acha assim, ai, meu eu superior falou, Deus falou comigo. Não, gente. E essa vozinha sempre é do nosso ego, que é o nosso eu inferior, tá? O eu divino, o eu superior, é aquele que tu acessa através do teu inconsciente. Como que a gente acessa nosso inconsciente? Através de estados alfa, que é quando tu tá dormindo à noite, tem o sono REM, né? Que é quando o músculo dos teus olhos treme, tu tá num sono bem profundo. Então, em estado alfa, que é os estados que a gente atinge em meditações, em Theta Healing. A gente atinge esses estados e tu vai atingir o teu nível inconsciente. Entendeu? Lá tem muita informação, gente. Por isso que quando a gente trabalha em estados de hipnose e tal, que é uma técnica maravilhosa, que eu amo, eu não sou hipnoterapeuta, mas eu participo de uma comunidade de hipnose, uma colega minha, é maravilhoso. Então tem umas hipnoses, tu entra em estados alfa e tu vai acessando, tu vai limpando tudo que tu tem lá guardado. Quando tu vê, começa a acessar muitas coisas de crença, de coisa que tá te bloqueando, essas caixinhas que nos colocaram, entendeu? Então esses estados que tu acessa, o que tá no inconsciente, é em estado alfa. Até em medicinas, né, naturais, medicina da floresta, enfim, sabe que a gente atinge um outro nível e lá tu pode ter muitas respostas. Porque o nosso eu inferior, nosso ego, sempre vai ficar nas mesmas coisas, acha que é tudo assim mesmo, blá blá blá, não vai dar certo, entende? Então, o máximo que tem aqui de coisa boa é tu conseguir acessar o teu inconsciente, tá? E tem várias ferramentas para isso. O que eu ensino? Eu ensino a tu ter uma nova profissão como terapeuta floral radiestesista. O que é a radiestesia, gente? É tu trabalhar com o campo vibracional das pessoas, tá? É isso. Então, por que eu falo liberdade geográfica? Porque tu pode acessar o campo vibracional das pessoas de qualquer lugar. Vou colocar a apresentação aqui. Então tu tá lá em outro país. Tu consegue acessar o campo vibracional daquela pessoa. Concorda? Através de um pêndulo. Então as minhas alunas já sabem como que funciona, enfim. Ó, essa apresentação aqui, gente, 2025, né? Faz tempo que eu tô falando com as pessoas. Deixa eu passar aqui pra frente. Qual que é o benefício, então, hoje, de tu trabalhar dessa forma? Então, esses dias eu tava conversando com uma pessoa e a maior dor dela era realmente não poder ficar com a filhinha. Gente, aquilo me chamou tanta atenção, sabe? E ela queria começar a fazer isso, trabalhar de casa para ter mais tempo com a filha dela.
Então, aquilo me tocou bastante. Então, quais são os benefícios de tu trabalhar com os florais? Vocês estão enxergando, gente, a apresentação? Depois aqui no pessoal do Instagram pode me chamar que eu passo o link do YouTube. Quais são os benefícios? Então, gente, assim, ó, os florais, eles nos ajudam a trabalhar todas as nossas emoções. Vai te ajudar a ter mais equilíbrio no teu dia a dia. E aí eu sempre falo para as minhas alunas que coisa boa, né? A gente começar a trabalhar com uma cura que tu pode primeiro ser terapeuta de si, depois tu pode ajudar os teus filhos, depois tu pode ajudar a tua família e ainda trabalhar com uma coisa que faz muito mais sentido. Gente, não tá aparecendo, né? Ah, tudo bem. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Faz muito mais sentido, né, gente? Então, poder ajudar os outros e, assim, desde que eu trabalho com isso, sabe? Desde que o Davi nasceu, eu sempre utilizei florais, depois eu virei terapeuta floral. E eu vi como é bom hoje, as pessoas falam, nossa, como é bom ficar perto do teu filho, com teu filho é isso, aquilo, eu assim, gente, isso não é do nada, é todo um trabalho que é feito, sabe? Vibracional, de estar sempre bem, sempre. Porque os florais trazem essa vibração pra ti, pra tua casa, pros teus filhos, porque é a nível vibracional. E sabe uma coisa que é muito legal? Quando tu começa a trabalhar essa outra parte em ti, automaticamente tu não vai querer ser uma pessoa que, sabe? Que tá aí aleatória na 3D, comendo qualquer coisa, um monte de porcaria, se entupindo de tudo, de medicamento, de álcool, sabe? Automaticamente tu vai melhorar as outras áreas, entendeu? Automaticamente tu vai se curar por osmose das tuas próprias doenças. Então, assim, tem muita gente que me fala, mas eu não tô preparada, eu sou cheia de coisa, cheia de problema. Gente, não é porque tu é terapeuta que tu vai trabalhar com isso que tu não vai ter os problemas. Não é sobre tu ser iluminada. Não é sobre isso. Ninguém vai ser iluminado para começar. Tu não... Sempre vai ter gente que vai precisar de ti. Eu tenho algumas alunas que falavam, não sei o que não é o momento. Entraram na formação, se formaram. E agora elas viram, Irene, meu Deus. Já ajudei esse, já ajudei aquele, já ajudei um monte de gente. Elas estão vendo a transformação real. E às vezes não é no nosso tempo, mas quando acontece... É uma coisa tão surreal, as coisas que vão acontecendo, entende? As coisas vão acontecendo pra gente. Então tu ter coragem também de ir pro novo, de fazer uma coisa nova. A pessoa nunca viu isso, nunca trabalhou com isso. Nenhuma terapia. Não tem problema, gente. Não tem nenhum problema. É uma coisa nova que tu vai estar fazendo. Entende? É um início de caminho, é um start, assim. Então, assim, tu vai ter muito mais liberdade e as coisas vão acontecendo. Tu vai crescendo no teu ritmo. Sabe? Não, as coisas são graduais, assim. Eu tenho uma aluna que ela começou a prescrever já a partir da terceira aula, já tinha cliente esperando. Porque é muito simples, tu vai entender, a gente vai ter as aulas, tu vai entender sobre as emoções, o que acontece, como que é. Tu já pode começar a prescrever. Entendeu? Tu vai estar dando suporte para toda a tua família e ainda essa questão da renda. Então tu vai ter mais flexibilidade, mais liberdade, tu pode trabalhar a hora que tu quer. Então digamos que tu trabalha num escritório. Gente, será que travou aqui no...
Acho que travou, né? Ah, aqui tá indo. Aí trabalha no escritório o dia todo, não aguenta mais, blá blá blá. Ou até trabalha de casa com outra coisa, mas tá cansada já disso. Os florais tu pode fazer em qualquer momento. Então, digamos que tu quer atender todos os teus pacientes no final de semana. Então, tu pega lá todos os nomes, data de nascimento, que eu explico lá dentro da formação, como que tu faz para entrar no campo vibracional, como que tu faz para atender as pessoas, que é a distância, tá? Tu pode juntar tudo no mesmo dia, no mesmo horário e fazer todos juntos. Por exemplo, tu pega 5 pessoas, já são 5 atendimentos, gente. Então lá a gente trabalha também a questão do quanto tu vai cobrar, todos esses teus bloqueios com dinheiro, com saber cobrar. Tudo isso a gente trabalha lá dentro da formação. Por quê? Porque lá a gente também faz constelação. Então eu dou uma aula de presente a mais para todas as pessoas que me assistem aqui, tá? Que assistem as minhas aulas, chega lá, eu vim dar aula. Eu dou essa aula de presente. As minhas alunas ano passado todas ganharam. Na constelação tu pode trabalhar qualquer assunto que tu acha que está travando tua vida. É muito engraçado porque na constelação às vezes a pessoa vem com um assunto, gente, é muito real. Trabalhar tal coisa quando vê desbloqueou outras coisas, sabe? Porque assim, o campo abre para o que tu tiver capacidade de trabalhar, para o que tu dá conta. Ao mesmo tempo que os florais também funcionam assim. Tu vai abrir o campo vibracional da Gislaine. Vai cair os florais e na hora de tu escrever a cartinha para ela, que eu ensino lá também, tu vai ter os teus insights e vai escrever exatamente o que ela está preparada para entender, para acessar, para curar. Tu entende que é por camadas? Porque, gente, não existe essa de, ai meu Deus, eu vou descobrir o que aconteceu comigo no passado e com os meus ancestrais. Gente, não é nada disso, né? Tu vai acessar exatamente o que tu tem que acessar para conseguir curar o que tu tem que curar no momento. Porque o campo é inteligente, então não queira ser controladora e achar que tu sabe mais que o campo, que o divino, que aquilo que se abriu ali. Porque o eu superior, o divino, esse campo, ele é um campo inteligente. É isso que você tem que entender. É um campo inteligente que tu só vai acessar o que tu pode acessar. Entendeu? Deixa eu tirar aqui, gente. E daí eu não tô aparecendo, né? Estão vendo ali? Deixa eu ir lá rapidinho. Ah, tá, é aqui, ó. Beleza. Então vocês entendem que o campo ele é inteligente? Não tem essa de tu acessar o que não deveria. Lembra, nós temos muitas camadas, né? São várias camadas dessa cebola que tu vai descascando ao longo da vida. E aí essa inteligência inata, ela vai permitir que tu acesse somente o que tu pode acessar para curar aquela determinada coisa ali na tua vida. Existe muitos casos que a pessoa acessa um monte de coisa e já cura um montão de coisa. Mas é porque tu, enquanto alma, espírito aqui, já está em condições de acessar isso, certo? Gente, tá dando um delay, né? Boa noite. Vocês concordam? Bota aí se faz sentido. Tá fazendo sentido? Escreve aí no chat, gente. Tá fazendo sentido? Então, eu até vou tirar isso aqui, ó, pra não problema. É isso que eu queria que vocês começassem a pensar.
Aqui tá dando um sinal excelente, então tá, vou confiar. Gente, não tem mais como não olhar para essas coisas. Se tu hoje é uma pessoa que quer mudar, que quer começar de alguma forma a terapia com florais, ser terapeuta floral radiestesista é um caminho muito legal, muito gostoso. Quem não me segue no Instagram, vai lá no Irene Cecília Mentora. Lá tem vários depoimentos, tanto lá nas caixinhas lá em cima, aquelas bolinhas que tem lá depoimentos, tem vídeos das minhas alunas, nem todo mundo gosta de gravar vídeo, né? Gente, é um bom início de caminho para quem quer começar com terapia, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Em tudo que eu leio, em tudo que eu vejo, e vocês estão vendo que o Brasil está em um dos, né, se não primeiro, segundo lugar, sei lá, em ranking de ansiedade, de pessoas ansiosas. Gente, é real que a gente vai precisar cada vez mais de pessoas trabalhando com isso, sabe? Cada vez mais. Então é um ótimo caminho para te começar, para te se curar primeiro, ser terapeuta de si, ajudar teus filhos, ajudar a tua família, ajudar os teus amigos, começar a cobrar por isso, ter uma nova profissão. Eu te ensino lá como tu começa a divulgar. É um curso super completo. E assim, gente, não é um curso, sabe? Eu vou te acompanhar ali. São 8 aulas em que tu vai ter essa nova profissão, já pode prescrever, já pode ter tua nova renda. E as transformações são reais que as pessoas têm. Então, se tu ficou curiosa, e quem veio dessa aula aqui, tu pode me chamar lá no Instagram, no inbox, ou no meu celular aqui, vai lá no meu Instagram, tem o meu WhatsApp, que é o 489-9991-8528, me chama lá, diz que tu veio dessa aula, e a gente vai conversar. Quem vier dessa aula vai ter nossa, gente, um descontão, eu coloquei um descontão, para quem vier das aulas, quem me assiste aqui sempre, é um presente que eu quero dar para vocês, porque o meu intuito é trazer cada vez mais mulheres para ser terapeuta floral, para começar a se redescobrir, descobrir essa farmácia interna que a gente tem. E o foco é esse, gente. Tu vai ter uma nova profissão, uma nova renda, mas assim, o meu foco, o meu sonho mesmo é transformar assim milhares de mulheres. Começar a olhar para isso, para as emoções, para os traumas que estão gravados no corpo, tu conseguir se transformar, e aí tu consegue transformar toda a tua família, todo mundo que vem depois. Certo, gente? Então, essa é a Masterclass. Então, quem estava aqui ao vivo, digita lá, inbox, aula, que eu vou saber que tu veio da aula, e a gente vai marcar uma sessão gratuita de 30, 40 minutos, eu te explico como que é, bem mais profundamente do que eu falei aqui, e aí tu vê se faz sentido para ti começar a trabalhar em 2026 como terapeuta floral de casa, com mais liberdade, já ter tua renda. A partir da terceira aula ali tu já consegue atender as pessoas, certo? Então digita lá, me procura que eu vou estar lá pelo WhatsApp, certo, gente? Um beijo, um beijo pra vocês aqui, 50 minutos bem certinho. Até a próxima aula. Quem não entrou pelo grupo, digita lá grupo também, que eu te coloco. Eu tenho uma comunidade gratuita, fechada, só de alunas, ex-alunas, terapeutas florais, e lá eu coloco o link de aula, PDF. Então digita aqui grupo, que eu vou te colocar no grupo gratuito, e aula, pra gente marcar essa sessão de diagnóstico, tá? De 40 minutinhos, tá bom? Um beijo,
Gente, até a sexta-feira com a nossa live de sexta-feira, às 7 horas. Certo? Um beijo e até mais. Beijo, gente!